Cirurgia plástica. Tudo bem, doutor? Tudo Muito jóia. prazer, como vai? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Próteses, mitos e verdades, pergunta, temos tudo. Vamos lá. Existe alguma restrição quando a gente faz cirurgia plástica e estamos vivendo uma época de verão? Essa é uma pergunta muito comum, né? Qual é a melhor época para operar? Na verdade, a melhor época para operar uma cirurgia plástica é quando você pode fazer uma recuperação adequada. Não adianta você operar correndo, qualquer época, porque eu posso só operar agora, porque eu tenho 1 mês ou 10 dias aqui. Não. Mas fazer a recuperação não adequada, né? Julho é o mês das cirurgias plásticas, conhecido assim, porque o inverno traz um conforto maior para o paciente. Conforto físico. Conforto físico Tá. E incha menos, fica menos quente, né? O calor depois da cirurgia causa um inchaço maior. E para aquelas cirurgias que você usa cinta, uma lipoaspiração, abdominoplastia, quer dizer, além de tudo, ainda está inchado e ainda está com aquela cinta compressiva. Então é mais desconfortável. Não vai influenciar no resultado final da cirurgia, mas é um desconforto a mais. Talvez demore mais para chegar no resultado, porque o inchaço é um pouquinho maior. Mascara um pouco o resultado. Mas, doutor André, não posso fazer em julho, tenho um compromisso, eu tenho que fazer agora em pleno verão. Há contraindicações? Não, toda cirurgia pode ser feita, mas a recuperação tem que ser adequada. Levar em consideração isso. Agora, janeiro, está cheio de cirurgia, estamos operando todo dia, sábado e domingo, direto, porque muita gente tem férias nesse período. Exato. E é quando pode recuperar. É melhor fazer uma recuperação adequada agora do que operar rapidinho e não ter o tempo em julho. Era isso que eu queria saber. Né? Porque a recuperação pode atrapalhar e prejudicar, até comprometer o resultado. Porque o tempo de cicatrização é muito importante. O cirurgião vai lá, opera, dá uma forma, dá os pontos. Depois ele não faz mais nada. Tá. Né? O corpo vai grudar colaborar. a forma que foi dada, isso demora tempo. Tá. Em geral, até 3 semanas a 1 mês você pode ter um risco de sangramento. Então, nas grandes cirurgias que tem um descolamento maior, aqueles vasinhos que foram machucados e foram cortados, eles podem sangrar até 3 semanas. Então, até 3 semanas, você acha que está bom, não está com dor, vai lá, faz uma força, carrega um peso, estica, pode estourar e sangrar. E, às vezes, até reoperar. Pode abrir ponto, então até 1 mês a cicatriz está fraca. De repente faz um esforço, carrega um peso, dá uma esticada, você tem a tensão na cicatriz, pode romper um ponto. Né? E agora a cicatriz só está forte mesmo quando eu posso forçar, depois de 2 meses. Não tem jeito. Por isso que essas cirurgias que usam cinta, geralmente vai usar até 1 mês e meio, às vezes 2 meses, que é para não só a cicatriz externa, né, que a gente vê, que o povo fala sobre a cicatriz que se vê, e a mais interna é muito maior. Toda a forma que foi remodelada precisa grudar daquele jeito, e até grudar daquele jeito, ela pode distorcer, por exemplo, uma orelha de abano, que você molda com pontos. Agora, até quando você pode perder esse resultado? Até uns 2 meses, se puxar, bater, estourar aquele pontinho que está modelando, a cicatriz do paciente ainda não fixou aquela forma. Né? Então, você pode perder. Então, é importante ter esse tempo, a logística de recuperação. E muita gente tem agora, outras coisas. Mas cirurgias menores, por exemplo, uma prótese de mama, vai usar sutiã no verão e no inverno sempre, não é? Sim. A diferença não é muito grande. Desde que não viva num lugar super quente, não tem muita diferença. Vamos ver, então, mitos e verdades a respeito da cirurgia plástica. Sol em excesso no pós-operatório pode ocasionar escurecimento da cicatriz. Pode, não precisa nem ser em excesso, né? Se você tem alguma mancha no corpo, ficou roxinho, tomou sol, pode manchar para sempre a pele. Né? E a cicatriz, ela fica vermelha há muito tempo. Ela vai clarear, geralmente, de 6 meses a 1 ano. Ela fica bem vermelha, bem visível. Se tomar sol na cicatriz vermelha, a chance dela ficar escura é muito grande. Para isso sempre. Depende da genética, né? Depois vai ter que tentar fazer algum tratamento tal, mas se tomar, complica um pouco. Você pode comprometer a cirurgia. Próximo. O calor aumenta os inchaços do procedimento. Com certeza. Não só calor do sol, como calor ambiente, né? Quem mora num lugar muito quente, banhos quentes e demorados, né? Então, o paciente que operar nessa época tem que tentar ficar num lugar mais ameno, mais fechado no lugar do sol. Se puder ter um ar-condicionado, muito melhor, né? Mas evitar aquele quente, até a cozinha, se estiver fazendo alguma coisa com aquele ambiente... Forno ligado. Quer dizer, calor e cirurgia não combinam. O inchaço aumenta e o risco de sangramento aumenta, porque ele dilata as veias e os vasinhos, e isso aumenta o risco de sangrar. Perfeito. Próximo.
Algumas cirurgias plásticas não são indicadas para esta época do ano, ou seja, o verão. Não, todas podem ser feitas com o cuidado devido que a gente falou. Evitar calor, não fazer força e ter o tempo certo para a recuperação. Talvez o resultado final demore um pouco mais para chegar, porque se inchou um pouco mais, vai demorar para desinchar. Claro. Próximo. Devido ao calor, os riscos de queloides após o procedimento são maiores. Não, não é verdade. O queloide é uma cicatriz que ela é muito ligada à genética e alguns outros fatores, né? Como é feita a cirurgia, o trauma cirúrgico, a limpeza, né? Se não teve infecção, o lugar que é feito, algumas regiões como o ombro, essa região precordial na frente aqui do tórax também tem um risco maior. Mas não é o calor. Ombro, costas, toda a pele que é muito grossa e muito tensa tem um risco maior, mas isso também depende da genética. Né? Se uma pessoa que não tem queloide fizer nesses lugares, não vai ter. A cicatriz pode ficar mais feia, mas para quem tem, com certeza é um risco maior de ter um queloide mais exacerbado. Mas não muda o calor, né? Sim. O calor pode levar a alargar a cicatriz por uma tensão, por um inchaço, esticar mais, demorar mais para ter uma cicatrização de boa qualidade pelo inchaço, né? E ter um problema da cicatriz por esses fatores. Entendi. Mas aí não é queloide. Queloide é uma coisa muito específica. Perfeito. Próximo. Sedentarismo e medicamentos não interferem na operação. Interferem, né? A cirurgia, principalmente as de grande porte, ela demanda muito do corpo como recuperação. O que é cirurgia de grande porte? Uma lipo com abdômen, uma cirurgia tripla mama, lipo e abdômen, uma lipoaspiração grande, né? São cirurgias longas que você perde um pouco de sangue, não é tanto, mas um pouco. Você fica deitado, tem aquele... mexe muito no organismo, né? Então, o corpo demora um pouco mais, é normal ter um pouco, né, de pressão baixa, tontura, náusea. Quem é esportista tem uma reserva fisiológica maior, então consegue recuperar mais. Quem é muito sedentário, às vezes demora um pouco mais para conseguir, né, recuperar. Né? Porque é um exercício, digamos assim, né, para o corpo, ele precisa demandar. E medicamento, tem vários que influenciam. Tem os anticoagulantes, né, que são aqueles ácidos salicilatos, né, que podem atrapalhar a coagulação. E tem outros remédios, anfetaminas, que mexem no metabolismo, né? Pode ser perigoso. E drogas que podem dar interação medicamentosa com anestesia e ter arritmia, parada cardíaca. Complicado, é sério. Pílula anticoncepcional pode dar trombose, aumenta o risco de trombose. Então, medicamentos tem toda uma gama que não podem ser usados antes da cirurgia. O que a gente tem aqui, doutor? Alguns tipos de prótese. É uma prótese de panturrilha. Ah, panturrilha. Isso, aqui é prótese de... Para homem ou para mulheres? Desculpa. Tanto faz, elas são unissex. Mas não tá grande essa para mulher? Essa daí é a média, tem uma menor e uma maior, né? Aí depende muito do porte físico, né, de cada paciente, né? Tem mulheres mais altas, mulheres mais baixas e homens mais baixos e mais altos, né? Então a prótese, ela não tem gênero, ela tem o tamanho que a gente avalia paciente a paciente. Por que essa é lisinha e essa é rugosa? Alguma diferença? Se eu só... Então, essas duas são próteses de glúteo, né? Que essa tem uma microtextura, mas é o formato que é mais diferente, e essa é a redonda. As próteses de glúteo e as próteses de panturrilha, elas são colocadas próximo aos músculos, né? A de glúteo dentro do músculo, a de panturrilha logo acima do músculo. Então, o músculo ele contrai e tem um movimento perto dela. Então, as próteses lisas são mais usadas porque aderem menos à região. Tá. Né? Então, tem um porquê. Tem. Né? E o risco de você ter a contratura capsular, né, que é aquela reação que o povo chama de rejeição, que na verdade é a cicatriz que forma em volta da prótese, que sempre vai formar, que é a cápsula, né? O risco de contratura capsular próximo ao músculo é menor, né? Então a prótese lisa pode ser usada, porque na mama, por exemplo, uma prótese lisa tem um risco maior da contratura de cápsula do que a prótese texturizada. Por isso que a maioria usa ou a prótese texturizada, que é essa que tem micro rugosidades, ou essa que é de poliuretano, essa é de glúteo. Mas ela é texturizada? Essa é. Mas e por que tem esse risquinho? Como ela é assimétrica, para você saber como você pôs. Para ajudar o trabalho do médico. Porque você coloca num buraco pequenininho, né? A hora que você põe, você não sabe se ela está assim, se ela está assim.
Então entendi, você consegue doutor. saber onde é o eixo dela. Curiosa, né? Desculpa, mas é que se eu não perguntasse... E essa aqui, ó, também como é assimétrica, ó, mesmo truque. Né? Então você põe e olha aonde está. Então isso é para ajudar na hora ali da cirurgia. Na hora de colocar. Então eu sei que o ápice da prótese está aqui, eu sei que o eixo dela está aqui. E atrás, ó, sempre tem algumas bolinhas para também a gente saber, ó, aqui está o meio, aqui está o lado. Pera lá. Né? Ou essa de mama, ó, você sente que esse você sente que está no meio. Essa é de poliuretano. Poliuretano é uma camada de poliuretano em volta que adere no tecido, é como se fosse um velcro. Exatamente. Né? Você põe, ela dá uma grudada, né? Então ela adere mais, então ela cede menos e tem um risco menor de contratura de cápsula também. Tem este modelo, né? Tem esse daqui. Esse é o gota, né? Isso que eu falei, esse é o gota. Mas é o anatômico, como a gente chama, é anatômico. Esse é uma bolotinha. Esse é o redondo, isso. Não tem mistério. Não. E esse é o gota grande. Também é o anatômico, né? Em gota. Só que a texturizada não é poliuretano. Tá. E as mulheres fazem mais o quê? Lipo, prótese... a primeira é lipo, Primeira né? é lipo. E depois a prótese de mama, né? São as duas... E os homens? Primeiras. Homem mais lipo. Lipo? Lipo. Lipoaspiração, rinoplastia, pálpebra, blefaroplastia, mas lipo ganha nos dois gêneros. Tá. Bom, vamos lá, parar de fazer as minhas perguntas, fazer perguntas dos telespectadores. Neste mês, colocarei prótese de silicone nos seios. Posso, após 15 dias no carnaval, viajar para a praia? Rafaela Freitas. Se pretende curtir a praia e pular carnaval, não. Se vai com a família lá para a praia, vai ficar dentro de casa, longe do sol, no ar-condicionado, lá só sossegada para curtir a família, sim. Mas não dá para sair no frio. O problema não é a viagem, o problema é o que você vai fazer. Não dá para pegar sol, não dá para pegar mar, não dá para fazer, para pular. Tem risco de sangramento até 21 dias pelo menos, e os pontos podem abrir até 30 dias. E a prótese pode deslocar até 1 mês e meio a 2. Então, porque a cicatriz, lembra que ela não está forte, então tudo isso está solto, digamos assim. Então não é uma viagem boa, a viagem é melhor fazer uma coisa tranquila. E pode complicar, supondo que a pessoa vá, só um pouquinho de sol, só um pouquinho de carnaval e tal, pode complicar? Vai dar só um pouquinho de sangramento, só um pouquinho de abrir ponto, só um pouquinho de tudo. Tá. Só um pouquinho de muitos problemas. Não tem meio termo, né? Boa, abriu doutora. Ponto, sangrou, não tem essa. Então não tem só um pouquinho, né? Posso dar uma deitada em cima da prótese uma vez? Não, pode abrir ponto nessa uma vez. Tá. Próxima pergunta. É normal sentir dor nos pontos em dias muito abafados? Paula Neves. Eu até ampliaria. É normal sentir dor em dias abafados, dias quentes, mudança de tempo, tá? Por quê? A pele é um elástico. A cicatriz, ela é mais dura, ela não é elástica, né? Claro. E tem uma fase que é entre as 3 semanas, 1 mês até uns 3 meses, pelo menos, que ela está mais dura, né? Menos elástica, que é quando está mais vermelho, né? Então, o que acontece em dias abafados ou quando você tem mudança de tempo? A pele distende, tanto é que a gente incha, fica mais vermelho, né? Porque ela distende, a cicatriz não distende. Então, você sente uma sensação de esgarçamento, de estiramento. Que então, é um ardor. Pode ser ardor, pode ser pontada, pode ser sensação de esgarçamento mesmo. A dor, ela pode vir de várias maneiras, mas é muito comum que aconteça isso, principalmente nessas mudanças de temperatura de ambiente. Ou muito calor. Próxima pergunta, da Cristina Gomes. O suor excessivo no local da cirurgia pode prejudicar no pós-operatório? Pode, principalmente quando é um pós-operatório precoce, que os pontos, né, a cicatriz ainda não fechou. Porque a cicatriz, para ficar bem fechadinha, ela vai demorar algumas semanas, né? Antes disso, ainda pode ter uma contaminação, tá? Então, pode abrir ponto, pode ter uma contaminação. Então, suor quer dizer calor também, calor e umidade. Então, não é uma boa você estar com muito suor, umidade numa cicatriz. Tá. Próxima pergunta é da Carla Azevedo. Há 1 mês e meio fiz uma abdominoplastia. Quando eu estiver na rua, mesmo estando com roupa normal, preciso passar protetor para barrar mais o contato do sol?
Não precisa. A roupa já barra e a cinta também, né? Vai estar com uma cinta nesse período. O sol não período, vai chegar, né? Não vai. Teria que ser um super sol aí. Não chega, não. Mas a Carla está preocupada com o pós-operatório, né? Está bem cuidadosa. É bom. Eu gosto de paciente que tem medo e que é preocupado, porque ele vai se cuidar. Aquele paciente que é muito valente, esse é o perigoso. O paciente que, não, tudo bem, comigo dá tudo certo, vamos lá, que não tem problema, já começa assim, calma que esse vai exagerar, vai fazer coisa que não pode, porque acha que está melhor, mas a fisiologia da cicatrização segue passos. E esses passos não tem muito melhor ou pior, ele é mais ou menos ali no mesmo na mesma cronologia. Tá. Então, siga as orientações. E paciente que está sem dor nenhuma, que recupera muito rápido, tem paciente que põe prótese e não tenho dor, né? Eu falo assim, também não fala para sua amiga que isso é comum, porque não é, nem ter muita dor, nem não ter dor, né? Mas essa que não tem dor, a gente fala, calma, segura, porque lembra que você está operada. Porque a tendência é já ir fazendo as coisas porque não sente que está operada. Mas eu estou tão bem, eu estou tão bem, né? Aí nesse estou tão bem, um dia não vai estar bem. Uma amiga minha, não, eu estou muito sem dor, não, eu posso fazer tudo e tal, saio dirigindo, aí sente o baque, né? Pode ser. Tá. Próxima pergunta, Patrícia Araújo. Qual fator de proteção solar é recomendado para quem passou por uma cirurgia facial? Base com protetor também é válida? É válida e 60 em diante, né? O protetor 60. solar, né? Agora, logo no começo, quem faz um lifting facial não vai usar protetor solar logo na sequência, porque a cicatriz está toda aberta, né? Ainda não reptilizou. Qual que é o lifting, doutor? Tá, a cicatriz é aqui? Não, é aqui no pé do cabelo, aqui tudo e tal. Tá. Né? Mas os primeiros dias você vai ficar em casa, né? Então não vai precisar passar protetor. Quando começar a sair de casa, que já vai estar melhor, que já vai ter passado pelo menos uma semana, pelo menos, da cirurgia, aí sim vai passando o protetor, evitando de passar na cicatriz. Na cicatriz não pode? Não pode passar, senão ele pode entrar dentro da cicatriz. Tá. Se for precoce, né? Depois de um mês, daí pode passar, não tem problema. Entendi. Próxima pergunta, Gisele Viana. Fiz uma lipo em dezembro e agora estou com alguns edemas. Há problema se eu fizer sessões de drenagem linfática? Então, as drenagens elas são indicadas logo depois da cirurgia. Logo depois, né? Quanto? Geralmente 5 dias a uma semana. Antes o paciente não deixa, ainda está muito sensível. São fundamentais, né, as drenagens linfáticas e o ultrassom, né, que é uma maquininha, para a cicatriz interna, que é a fibrose, não ficar muito forte, não encaroçar, não dar irregularidades, né? Então, isso diminui o inchaço e apressa a recuperação. O inchaço mantido, que fica muito tempo lá, ele aumenta muito a fibrose, as irregularidades e os vincos, né? Porque a cinta começa a marcar. Então é fundamental que faça antes, quer dizer, um mês está bem tardio já, né? Agora, se já fez, parou de fazer e ainda teve, pode voltar. A drenagem sempre ajuda, até o inchaço praticamente sair. Tá bom. Mais uma pergunta da Priscila Arruda. Quem passa por uma otoplastia também precisa de protetor solar nas orelhas? Precisa. A otoplastia, a orelha fica meio roxinha, inchada. Tem pacientes que ficam mais, pacientes que ficam menos. Então é importante você passar quando começar, falando novamente, sair, se expor. No começo, não é para ficar saindo por aí, né? Então ficar mais em casa nos primeiros dias e depois, se tiver qualquer manchinha roxa, qualquer inchaço maior, é bom evitar o sol. Tá. É uma cirurgia dolorida essa? Geralmente não, exceto se inchou muito. Nos pacientes que incha mais, aí dói, porque é aquela sensação de estiramento, né? Então, quanto mais inchado, maior a dor vai ser. Agora, doutor André, tem alguma cirurgia que seja assim, olha, essa cirurgia é doída, é complicada, ou varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa, varia da técnica utilizada. Ah, tá, né? Claro. Tem várias técnicas, como é feita a cirurgia, né? Varia muitas coisas. E do limiar de dor, né? Tem paciente que não tem dor para nada, tem paciente que tem dor para tudo. Aquela paciente que, eu tenho cólica toda hora, muita dor de cabeça, quando eu vou menstruar eu tenho dor, tem dor, sabe que tudo dói, né? O risco de ter dor é muito grande, porque o limiar de dor é muito baixa. Sim. Pacientes que não têm dor para nada, o risco é menor. E esportistas geralmente têm menos dor também. Quer dizer, uma boa saúde ajuda em todos os momentos da vida da gente, é um né? desgaste para o corpo, né? Exato. Então,
tem que ser visto como isso e se preparar para isso. Os exames, né, que checa o coração. Então, em cirurgias maiores, a gente checa o coração no esforço, né, o teste ergométrico, faz exames mais profundos para saber do coração, não só ele sentadinho na cadeira como é o eletro, mas no esforço, para você ver pressão, ver se o coração está bem, se ele responde, né, o ecocardiograma, para ver também se está bombeando bem. Então, conforme o grau da cirurgia, o porte da cirurgia, a gente aprofunda também para ver como está todo o organismo do paciente. Perfeito. Agradeço muito o Dr. André Colanieri, que é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, muito obrigada. Prazer em conhecê-lo. Eu que agradeço o convite.